Eu quero compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com um amigo. E esse meu amigo, ele estava querendo entender algumas coisas, né? Falou assim, Alan, e aí, né? O que vai acontecer? Eu falei assim, olha, nada diferente do que já está acontecendo desde o dia que minha casa foi invadida, né? Ou seja, não tem mais liberdade no Brasil. O Brasil não tem mais liberdade. Nós não temos mais uma democracia. Não temos uma república. O que restou de um país hoje é apenas um emaranhado de instituições republicanas que já não são mais de fato republicanas, ou seja, só um aparato tecnológico, técnico, melhor dizendo, né? Um aparato burocrático que simplesmente mantém a maquiagem do defunto, né? O defunto está morto, né? Ou seja, só tem um corpo ali. E óbvio, é o nosso país, é a nossa pátria, é a nossa casa, é para onde nós queremos cada vez mais viver e onde nós queremos morrer, né? E eu estava explicando para esse meu amigo que quando eu falo o problema é cultural, é óbvio que se você está falando que o problema é cultural para pessoas incultas, elas não vão entender. Senão o problema não seria cultural, né? Então, se eles não entendem, é necessário, então, explicar detalhadamente o que vem a ser, então, um problema cultural. Porque quando você fala problema cultural, as pessoas entendem o quê? Biblioteca, livro, sei lá, ela pensa que problema cultural é um problema de escola, universidade. Ela não entende que o problema é mais abrangente, né? Se eu hoje aqui, conseguisse fazer uma imensa campanha, uma campanha para além do triplo C, né? Curtir, comentar, compartilhar. Né? Nem isso eu consigo aqui fazer com que todos vocês que me assistam curtam, compartilhem e comentem. Né? Mas vamos dizer que eu consiga para além disso, né? Vamos dizer que eu consiga de alguém uma doação exorbitante a ponto de conseguir todos os meios de ação que eu gostaria de ter para poder fazer alguma coisa pelo meu país. Um jornal, uma rádio, um trabalho com jovens, um trabalho caritativo junto com ordens religiosas que queiram cuidar dos mais pobres, etc. Digamos que eu consiga tudo isso. Né? O primeiro desafio que eu vou ter em pouco tempo vai ser a tal da mão de obra. O que significa a tal da mão de obra? Né? O primeiro desafio que eu vou ter é que você que está me assistindo agora, se eu e você estivermos fazendo esse trabalho com muita grana, no mês seguinte, ou eu vou falar com você, ou você vai falar comigo o seguinte script. Alan, tá sabendo? Lembra daquele fulano que a gente pegou para trabalhar isso, aquilo outro? Eu falei assim, lembro. Gente boa, né? Pois é, cara, o cara tava ali parecendo ser tão gente boa e, na verdade, deu uma rasteira, roubou, foi embora, vazou. Todo mundo no Brasil tem uma experiência assim, né? De encontro com a malandragem. E aí, óbvio, um brasileiro que nunca tenha saído do Brasil, ele pensa que o mundo inteiro é assim, né? No mundo inteiro você tem um lugar para... Deixa eu baixar aqui, peraí. No mundo inteiro você tem pessoas que já tiveram experiência com a malandragem. As pessoas pensam que isso é normal. Né? Todo lugar tem isso. Não. Não. Não é assim não. E isso é o problema cultural. Da maneira mais didática que eu poderia trazer para vocês. Não é que todo lugar vai ter um pilantra que vai te passar a perna, vai te roubar, vai te enganar, vai crescer o olho num projeto que você está conseguindo fazer dinheiro. Não. Isso não é uma
Isso não é uma constante, isso não é algo comum em muitos lugares. Muitos lugares. E no Brasil, infelizmente, isso precisa ser transformado. Porque se isso não é transformado, essa cultura do eu vou tirar a vantagem do outro, porque isso não é ganância, tá? Isso não é ganância, não. Ganância ainda é uma outra coisa. Ganância é quando você quer ter muito dinheiro, né? A ganância é mais ligada ao avarento, né? Aquele cara que quer ter dinheiro, quer ter dinheiro, quer ter dinheiro. E isso é pior, isso está abaixo da ganância. Eu não sei se vocês conseguem ver alguma coisa se eu escrever aqui. Eu gosto de dar exemplos. Mania de professor, né, de pegar quadro. Mas se a linha da virtude... Aqui é a linha da virtude. Se aqui é a linha da virtude e daqui para baixo é o vício, vou tentar mostrar para vocês. Aqui é o vício. E aí a ganância, se a ganância está aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Ganância. Eu acho que vai aparecer espelhado também. Aqui é ruim. Quem está ouvindo o podcast, eu fiz só um desenho aqui. Se aqui está a virtude e a linha para baixo é o vício, a ganância está aqui, o que eu estou dizendo está abaixo. O que eu estou dizendo está aqui, ó. Ou seja, o problema anterior ao que eu estou falando é bom, perto do que a gente tem, entendeu? Ou seja, a ganância é o que você vai encontrar em vários lugares. Essa mesquinharia, ela tá abaixo da ganância. É normal você encontrar pessoas gananciosas. O que não é normal é você encontrar essa mesquinharia brasileira, onde você tem que arrumar um jeito de ser sorrateiro e dar uma rasteira numa pessoa. Senão, do contrário, você não está no meio de brasileiros. Conversem com brasileiros que vivem na Itália, no Japão, na Espanha, na Grécia, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Todos eles vão falar isso para você. Eu não faço negócio com brasileiros. É sempre assim. Eu estava conversando com o Japa, né? O cara, o filho dele é Japa, né? Cabeleireiro aqui tem barbearia, melhor dizendo. Um barbeiro que tem aqui em Orlando. E ele tava falando pra mim, tava cansado, cara. Você vai ajudar a pessoa, vai dar um emprego para ela vai lá e mete um processo trabalhista em você pra te... Isso não tem aqui. Então você começa a perceber que você fica com dificuldade de saber quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha. Foi Getúlio Vargas colocando tudo pro Estado e criando aquelas todas, né? Foi a República, o Getúlio Vargas, que foi criando tudo pro Estado. Aí você bota eleição na mão do Estado, você bota justiça trabalhista, justiça eleitoral, enfim, você vai colocando tudo na mão do Estado. Você não sabe quem nasceu primeiro, se foi o Estado quem transformou a mentalidade da sociedade, ou se foi a sociedade que não estava elevada o suficiente, permitiu a criação do Estado e é ela que fica aquela coisa de retroalimentar-se. No Brasil, é a pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, se o brasileiro tem essa característica por causa do Estado, que promove isso, ou se o Estado faz isso porque as pessoas o querem? É uma pergunta difícil. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero falar de dois assuntos fundamentais aqui, hoje. Né? Um é, a direita não tem mais o Bolsonaro para contar como candidato político. E o outro assunto é o que pensam aqueles que estão dando graças a Deus. Né? Então vamos trabalhar primeiro desses que pensam que seria graças a Deus que o Bolsonaro não pode mais ser político.
Infelizmente, como o Brasil carece dessa grandiosidade de personalidade, qualquer pessoa que faz o que tem que fazer, o dever, né, ela é mito. Né? Todo mundo é mito. E eu não tô falando do Bolsonaro, não. Hoje mesmo um cara postou, esse rapaz que fez a minha barba, mito. Não sou mito. Mas para ele, né, fazer o que é certo acaba sendo algo tão grandioso que precisa ser honrado e glorificado. Né? Louvado aí. Obrigado aí, Bob Storer, que fez aqui a doação pra gente. Fez o super chat aqui no Rumble. Obrigado, hein? Ele botou aqui, estava no Cloud Hub e vim para cá só para fazer uma pequena doação, além de ser assinante no Locals, e que me dá tempo a fazer a minha parte. Obrigado. Você merece cada centavo. Ele botou muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, voltando. Eu vi o Paulo Enéas hoje botando, né? Grande dia. Bolsonaro não pode mais ficar elegível. E o argumento desse pessoal, né? O Paulo Enéas, Danilo Gentili, Nando Moura, Weintraub, etc. O argumento deles é bem simples de ser compreendido, né? Não concordado, dizendo apenas uma exposição. O argumento deles é o seguinte: o Bolsonaro prometeu fazer um governo conservador, usou a imagem do professor Olavo de Carvalho, usou o conservadorismo, mas na verdade transformou o seu tempo na presidência da República num período positivista e como se fosse um balcão de negócio com o Centrão. Né? Parte disso é verdadeiro. Né? Bolsonaro realmente ele é parte de um movimento que vem antes dele. Né? Mas o fato do próprio Bolsonaro ter sido esfaqueado mostra que ele não estava querendo só surfar na situação toda. Que ele tinha e tem intenções legítimas e sinceras de querer dar o melhor para o Brasil. Não estou dizendo que ele tem competência intelectual para isso, ou seja, para entender de fato que o Brasil não precisa de um Valdemar da Costa Neto, o Brasil precisa do Olavo de Carvalho. Né? E essas críticas que eles fazem acabam sendo críticas perigosas porque elas têm características de verdade e sinceridade, né? Sinceridade, elas têm características de verdade, mas elas são usadas num sentido completamente confuso. Por quê? Quem é que pode sentar na cadeira da presidência? O conservadorismo ou um candidato político? Acho que essa resposta vocês todos podem me dar, né? Quem é que pode nomear ministros e fazer um trabalho, seja ele político, seja ele militar, no Brasil? É uma ideia ou uma pessoa? Uma pessoa. Daí que o professor Olavo de Carvalho falava. Política se trata de pessoas e meios. Pessoas porque você tira pessoas ruins e coloca pessoas boas. E meios, você precisa retirar os meios das mãos dos maus e dar esses meios nas mãos de pessoas boas. Né? E o brasileiro médio, ele não quer saber se o Bolsonaro ele vai estar pró-OMS, pró-centrão, pró-militarismo, pró-positivismo. Que o brasileiro médio vai querer saber se ele vai querer ter água na cidade dele lá no Nordeste. Ele vai querer saber se ele vai receber a educação para o filho dele. Há um número enorme de brasileiros que não tem dinheiro para poder pagar a merenda do filho, então ele precisa da merenda da escola. Então ele não vai entrar nesses debates, nesses meandros que nós estamos aqui. Uma pausa rápida aqui, agradecer a Lúcia Tavares por mais um superchat. Obrigado, querida. Ela botou aqui, continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, é uma loucura você querer celebrar o que aconteceu com o Bolsonaro hoje, mesmo que você tenha todos os motivos verdadeiros possíveis para que o Bolsonaro não ficasse mais como político.
Então veja só, vamos supor que o Paulo Enéas e o Abraham Weintraub estejam absolutamente corretos. A pergunta que não quer calar, eles querem colocar o quê no lugar? Uma ideia ou uma pessoa? Se for uma pessoa, eles precisam dizer quem. Né? É bem simples. A questão é simples. Né? Isso é igual alguém está construindo uma casa e um outro vira e fala assim: não, você não tem que martelar esse prego com esse martelinho de madeira que você fez, tem que ser de metal. Você tem? Não. Então por que você está falando? Isso é igualzinho. Não adianta você estar ali no meio do mato, vamos dizer que tem nós aqui, né? A gente está num local ermo, né? Bucólico, aquela coisa. Ah, o Breno. Tudo bom, Breno? O Breno mandou um abraço aqui, obrigado. Vamos dizer que a gente está num lugar bucólico, a gente está ali precisando de construir uma casa de madeira, e aí alguém faz um arremedo ali de martelo, né? Ou seja, um martelinho de madeira. Ele não é um martelo excelente, ele não é um martelo ideal, mas é o que temos para hoje, tá ali, tá usando. E aí alguém vai lá e dá aquela dica, né? Maravilhosa. Não, mas isso aí vai demorar porque tá usando martelo de madeira. Tem que usar martelo, né, de aço, de ferro. Tem que ser alguma coisa mais robusta. Até pedra vai funcionar mais. Aí o outro vira e fala assim: Você tem esse material? Não, não tem, mas eu sei que tem que ser feito dessa maneira. Aí o outro, meu irmão, eu vou fazer com o que tem. Vai usar madeirinha. Então, toda vez que você ouvir alguém falando que um outro não está fazendo corretamente algo, mas não tem uma noção clara, né, de que aquilo precisa ser feito naquele momento, e os meios de ação que estão disponíveis ali são esses, você pode ter certeza, você está diante de um né? Você está diante de um que, ao invés de estar te ajudando ali, colaborando, ele só quer realmente ficar ali falando para você qual é o ideal. Ideal mesmo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu acho que qualquer gente de direita decente aí sabe qual é o ideal da Constituição. Qual é o ideal de Constituição no Brasil? Não é a que nós temos. E aí vai trabalhar com qual? Enfim, e aí vamos supor que a gente consiga os meios de ação ideais, né? Falta material humano. Foi como eu falei para vocês, se eu der dinheiro que agora na mão de vocês para fazer um jornal, se tiver brasileiro envolvido na parada, vai ser difícil. Vai ser difícil. Vocês não vão conseguir criar um jornal, vocês não vão conseguir criar uma produtora, vocês não vão conseguir criar um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque a quantidade de safado, filho da p... é grande. Ela é grande. Pessoas genuínas que queiram fazer aquilo dali de coração, são assim, não pensem vocês que é uma quantidade enorme de pessoas. Não pensem. Daí que eu falo que o Brasil ele está passando por um momento que, infelizmente, eu não sei como solucionar. Já tem gente despertando, falou assim, gente, o Lula falou do comunismo no Foro de São Paulo. O Olavo não era, então, encantador de serpentes, o Olavo não era um mentiroso. O Olavo não era o teórico da conspiração. O Foro de São Paulo é realmente comunista. E o Lula é realmente comunista. Tem gente que já está despertando por causa do vídeo do Lula ontem. Mais e mais pessoas podem despertar. E à medida em que essas pessoas vão despertando, eles têm que ir atrás de algo. Eles não podem ir atrás da ideia. As pessoas não vão atrás do conservadorismo.
tem que estar palpável. Ali, ó. Ela tem que agarrar. E eles vão atrás do quê? Do PL? Do Valdemar da Costa Neto? Breve pausa aqui. Obrigado, Ana Cláudia. Ela falou assim, vai nessa força, valente guerreiro. Obrigado, querida. O Senhor é contigo. Amém. Te acompanho diariamente e espalhe sua mensagem. Vamos acordar nossos compatriotas. É isso aí. Obrigado, Ana. Deus te abençoe. E aí, essas pessoas precisam ir atrás de algo concreto, que não é apenas um livro, não é apenas uma exposição, uma aula. Ela vai querer ter convívio humano. Ela vai ter convívio humano onde? Na igreja dela, repleta da teologia da libertação, repleta da teologia da missão integral, o pessoal passando pano para a agenda LGBT. Agenda. Essas pessoas precisam ter convívio. Elas vão conviver com quem? Voltamos ao início da nossa transmissão. Elas vão ter convívio com aqueles mesquinhos que eu falei para vocês, que, infelizmente, esses aí ainda estão em maior número no Brasil. Porque, enquanto isso não for modificado, pode ter grupo conservador, pode ter dinheiro para montar rádio, pode ter dinheiro vocês vão enfrentar problemas que a solução ela não é fácil, que é conviver com uma quantidade enorme de... Ou seja, é necessário elevar a cultura brasileira. E isso significa elevar a cultura brasileira. Ter mais pessoas que não pensem dessa maneira mesquinha. Só como é que você diminui isso? Né? É pela repressão mesmo, tá? Só que a repressão não é uma repressão de porrada, de pancadaria. Repressão no sentido assim, eu repreendo esse tipo de conduta, eu repreendo esse tipo de repreensão, vamos botar assim, não repressão, repreensão. Tem que ocorrer a repreensão. Tem que ter um cala a boca, ninguém te perguntou nenhuma. Você não tem que abrir a boca. Eu não perguntei a sua opinião. Você tem que responder assim. Pessoas que são... Você não pode tratar da mesma maneira que você trata uma pessoa justa. Você não pode fazer isso com uma pessoa que é um injusto, um iníquo, um ímpio. É fundamental ter esse senso de proporções. Então, no Brasil, você não tem o mínimo de contraponto. Um contraponto à Globo, um contraponto às novelas, um contraponto ao teatro. Teatro, gente, teatro. Dramaturgia mais simples possível. Nem precisa ser grande coisa. O pessoal começou a ver um humorista aqui, que é diferente do outro de esquerda, um pintor ali no cantinho, lá embaixo, que também é um cara bom, não é aquele pilantra. Mas é sempre assim, você vai pegando, vocês viram isso na pandemia, a quantidade de médicos em comparação com os médicos decentes, a quantidade de advogados que entendem que o inquérito do fim do mundo é uma porca, a quantidade de advogados que fica ali, STF, defesa da democracia. O contraponto no Brasil, ele não será feito jamais por um político. Ele será feito na literatura. Aí deixa eu explicar. Porque você, quando me ouvir falando isso, você não tem que entender nada. Você só bota uma tela em branco, para na palavra literatura e fica quieto. Não fica tirando conclusões, não. Por que é a literatura? Só tem duas maneiras de você aprender na sua vida. Na verdade, só uma via, né? Uma maneira com duas vias. É por experiência. Você não aprende a não ser por experiência. Tá? E você pode aprender pela sua própria experiência, né? Você botou o dedo no fogo,
com isqueiro aqui? Não, né? Ele ligar aqui o isqueiro. Você, ai, queimou. Você aprendeu ali, doeu. Tomou um choque. Bateu o cotovelo em algum lugar. Você aprende com a sua própria experiência. E você pode aprender com a experiência de um outro que narra isso para você. Essa experiência de um outro, quando ela é talhada e quando ela tem adornos, ou seja, quando ela é profissional, quando essa comunicação do outro é profissional, bem feita, baseando-se nos melhores homens que já transmitiram a experiência dos outros, ela chama-se literatura. Porque não tem outra maneira de você aprender. Não tem. Não tem uma outra maneira de você conseguir compreender certas coisas que você não experimentou. E até as coisas que você experimentou, a percepção de um outro vai trazer um ângulo distinto do seu. Você não é Deus. Você não é onisciente. Mesmo aquilo que você sabe, quando você ouve de um outro, você vai aprender. Nem que seja porque o outro é uma... E aí você vai entender por que ele enxergou aquilo daquela maneira, ou você vai aprender porque ele é um exímio observador. Então, de todos os modos, você vai precisar da experiência de um outro. E essa experiência de um outro, quando ela é talhada, quando ela está ali tratada, quando há uma... Eu ia falar engenharia, né? Mas a parte que a palavra não vai cair bem. Mas quando há uma construção hierarquizada, uma construção lógica, racional, bela, né? Que daí vem a poética. E aí ela traz essa comunicação, o nome disso é literatura. Antes da literatura escrita, o nome disso chamava-se tradição oral. Era como os hebreus, um passava para o outro. Não tinha lugar nenhum para escrever, não existia papel, nem tinha inventado papel. Nem papiro ainda. Era tradição oral. Isso é literatura. Então, não querer aprender com a literatura é loucura. Se diante do problema de hoje as pessoas não entenderem que é crucial, fundamental, condição sine qua non, indispensável, aprender com a experiência dos outros, porque aí não é que, veja só, não é que as pessoas que negam a supremacia da literatura numa mudança política, não é que essas pessoas, elas simplesmente são burrinhas. É que dependendo do cargo que ela ocupa, dependendo do nível de alcance que ela tem, ela pode ser maléfica para a sociedade. Ela pode ser uma pessoa ruim. Ela pode trazer males. E ela vai fazer estrago na sociedade. Ela não é só uma pessoa burrinha. Não é só um coitadinho que não estudou. É uma com iniciativa. O professor lá falava, se tem uma coisa pior do que o burro, é o burro com iniciativa. E qual é a experiência dos outros países? Qual é a experiência das pessoas que lutaram contra os comunistas, contra os revolucionários, contra os tiranos? Antes do comunismo, antes do socialismo. Qual foi a experiência dessas pessoas? O que eles fizeram? Meu Deus do céu, quando Roma caiu, os bárbaros invadiram. O que essa galera fez? O que foi feito, gente? Isso tem que estar na ponta da língua de vocês. Ah, houve toda uma restauração intelectual. Que foi isso que aconteceu no século V e no século VI, sobretudo. O que foi a abadia de Cluny? O que foi a reforma de Carlos Magno?
Não dá para ignorar os momentos difíceis da sociedade, onde a barbárie tomou conta, onde a desordem tomou conta, quando a tirania imperou. Tem que saber entender o que aconteceu ali, gente. Não dá para tirar o troço do bolso e falar assim, eu tenho uma ideia aqui, ó, que vai resolver esse problema aqui, ó. Toma aí. Tira do bolso uma caneta que faz um desenho. O nome disso chama-se p. Qualquer pessoa que vier para você e falar o seguinte, ó, eu sei mais ou menos aqui como a gente tem que fazer. Você pede para ele, vem cá, me dá os exemplos aí na sua vida ou na vida dos outros que foi um exemplo exitoso disso que você está me falando. E aí é batata. Das duas, uma. Ou o cara dá um exemplo inexistente, ou ele dá um exemplo existente completamente desproporcional. Aí você olha e fala assim, o cara está comparando pisar em grama, né, violação de pisar em grama, com o cara está comparando uma realidade X com uma realidade completamente diferente, Y. Ele não entende que há uma ausência de senso de proporções aqui. Então, quando você estiver diante de um que perdeu o senso das proporções, que não entende do que está falando, saiba, você está diante de um salafrário. Gabrami. Eu até concordo que precisamos aprender, ficarmos mais inteligentes. Mas no curto prazo, o que fazer? Ficar mais inteligente. Existe algum exemplo de alguém que falou assim, ó, eu preciso ficar mais inteligente, mas em curto prazo eu preciso fazer alguma coisa, vou ficar inteligente depois? Meu Deus. É só vocês olharem o que vocês escrevem. Pega o que você escreveu, irmãozinho. Que eu sei que você está aqui, você está com a sua dúvida, você está querendo tirar a sua dúvida. Você quer, Paula, estou com uma dúvida aqui, estou com um problema sério, meu filho precisa ir para a escola com segurança, eu preciso trabalhar, eu preciso ter meu dinheiro em casa. Eu entendo a sua pergunta, mas para pensar no que você escreveu. Olha, eu preciso ficar mais inteligente, mas em curto prazo o que eu faço? Eu vou fazer qualquer outra coisa, eu vou ficar inteligente depois. Meu Deus do céu. Chega da coceira. Não dá, gente. Agora, ficar inteligente não é ficar lendo livro, não é ficar estudando só. Não, gente, eu estou falando de sabedoria, de excelência de comportamento, resgate do mínimo de generosidade que se possa imaginar. Eu não vou nem falar do meu caso, porque eu não estou aqui para advogar para mim mesmo. Mas olha o tamanho da generosidade que existe com relação aos políticos que estão precisando de pagar processos. Que o Bolsonaro não é o único. Tem várias pessoas que fizeram campanha. E aí eu falo, teve essa urgência para ajudar o Bismarck? Para ajudar o Augusto do Hipócrates? O Paulo do Hipócrates? Teve essa urgência para ajudar outras pessoas? É uma pergunta sincera que eu faço a vocês. Não, mas é que faltou divulgação. Beleza. Então, tá resolvido. Então, se tiver divulgação, então, a generosidade vem, né? Vocês entendem isso? A generosidade de tentar resolver problemas que estão na esquina da sua casa. O Gabriel me botou, não, meu amigo, você não entendeu. Não, entendi. É o que está no texto. Você tem que escrever então, vamos lá. Ele falou, eu estou concordando com você, mas estou perguntando, o que fazer no momento, no curto prazo? É isso, ficar mais inteligente. Você quer praticidade, né, do que como é ficar mais inteligente? É não perder tempo com não perder tempo com picuinha. Não, o foco agora é a CPI, o foco agora não sei o que lá. O foco agora é você ficar inteligente, ponto final. Não perca tempo com essas babaquices. Não dá. Por quê? Abrame, né? Não, como é que é? Não, Gabrame. Por quê? Porque quando alguém chega perto de você com angústia, querendo entender o que está acontecendo no Brasil, você não vai poder repetir chavão e clichê. Você vai ter que falar com a sua própria experiência e repetir a experiência de um outro com excelência.
Você não vai poder fazer isso sem estudo, sem formação, sem um trabalho intelectual de excelência. É impossível. É impossível. Eu cheguei a colocar um vídeo no Instagram perguntando para as pessoas. Eu falei assim, gente, vocês sabem o que vocês estavam pensando politicamente em 2014, quando eu criei o Terça Livre? Eu nem pensava nisso, que não sei o quê, papapá. Botei o vídeo. Depois botei o vídeo com as respostas das pessoas. Todos eles dizendo, eu estava assim, assado, fulano me ajudou a entender que eu estava pensando errado. Eu vivia assim, assado, cicrano me ajudou a pensar da maneira correta. Eu vivia assim, assado, estava meio desligado, eu não era esquerdista, mas estava assim, fulano me espetou. O outro não, eu era petista até 2020, teve um que botou lá. Eu era petista até a pandemia. Então, assim, as pessoas estão começando a iniciar o despertar delas, né? Porque iniciar o despertar, né? Eu sei que ou tá desperto ou não, mas assim, tô usando aqui de figura de linguagem, né? As pessoas vão tentar compreender que elas estão sendo enganadas. Nós precisamos estar na porta da casa delas. Não literalmente, tá? Nós precisamos estar na porta da casa dessas pessoas quando elas falarem assim, eu me rendo, eu não quero mais apoiar o socialismo, eu não quero mais apoiar o comunismo. Para onde eu tenho que ir? Com quais pessoas eu tenho que conviver? O que eu preciso aprender nesse exato momento? O próprio vício de querer fazer antes de pensar já está errado, tá, amiguinho? Esse amigão que botou a mensagem aqui. Você querer fazer alguma coisa antes de pensar, não dá. E nós não podemos cair naquela, fulano pensou por mim, eu não vou pensar, que ele me fale, eu vou fazer. De mim, vocês nunca terão isso. De mim, vocês nunca terão. Venham até mim que eu direi o que fazer. Não, amigão. Sinto muito. Eu tenho a pior notícia da tua vida. Você vai ter que suar a camisa e estudar. Vai. Porque eu não vou dizer o que vocês têm que fazer. Eu vou dizer o que vocês precisam cultivar na alma. Porque o fazer depende muito. Vamos dizer que você é um prefeito. Tá aqui com um perfil com esse nome aqui e tá me perguntando. Pô, cara, eu sou prefeito, tô assistindo a live do Alan, preciso ouvir alguma coisa nesse momento crucial. Eu não sei que você é prefeito. Eu não sei quais são as circunstâncias em que você é prefeito. Eu não sei que tipo de partido que é, que cidade que é. São tantas minúcias que seria uma sacanagem da minha parte dizer o que vocês têm que fazer de modo genérico. Genérico. Façam isso. Se tem uma ação que exige urgência hoje no Brasil, é que nós saiamos desse ódio à vida intelectual, esse ódio aos estudos. Nenhum país de primeiro mundo pensa dessa maneira. Nenhum! Qual é a semelhança da África com a favela da Maré, com a Venezuela, com a Bolívia e os outros países que estão sucumbindo drasticamente à tirania, ao socialismo e ao comunismo? 3 fatores fundamentais. A ausência de uma economia livre, que não é o primeiro aspecto. A falta de uma religião sincera, e a religião sincera, não estou falando a religião sincera, estou falando do homem, da sua relação com Deus de modo sincero e genuíno e honesto. E formação intelectual. Esses 3 aspectos são os 3 aspectos que nós dizemos que literalmente construíram a civilização que nós chamamos de ocidental. Roma não era Roma porque usava a língua latina, mas por causa da virtude, por causa do desejo de heroísmo, por causa do desejo pelo belo, por causa da ojeriza ao grotesco. Isso que fez Roma ser Roma. Gente, pelo amor de Deus,
Compara qualquer tribo, qualquer buraco no planeta com o que foi feito em Roma. Não é o latim, não era o exército, não era a capacidade de derramar sangue. Isso aí muitos outros conseguiram, até com mais êxito. O que tinha em Roma que as pessoas olharam e falaram assim, Ocidente? Era o amor à razão, o amor à sabedoria. E o que faltava? O cristianismo. E quando o cristianismo chegou, o negócio brilhou. Shine on. E é isso. Nós precisamos resgatar isso. Nenhuma nação é construída ou reconstruída sem esses fatores. E isso não se obtém com cargo político. Não se obtém. Supremacia intelectual, elevação moral, grandeza moral, piedade genuína, religiosa genuína. Isso não se obtém com cargo político. Então, aos que adoram o Bolsonaro, a ponto de nunca aceitar nenhuma crítica, adorar no sentido da palavra adorar mesmo, vocês não vão conseguir nada, porque falta isso embaixo da cereja do bolo. Aqueles que entendem que o Bolsonaro não é perfeito, não é anjo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mesmo que você consiga fazer com que o Bolsonaro vá até os graus de perfeição que você deseja em Bolsonaro, você não vai obter o que você consegue, porque de novo falta a do bolo embaixo da cereja. Meu Deus do céu, não sei se eu tô falando grego, se tá difícil. Eu gosto muito de fazer live, ao invés de gravar vídeo, por causa disso, que pelo menos eu leio os comentários e você fala assim, não, entendi. Não entendi. Porque não é possível que isso seja tão difícil de entender. Não é possível que isso seja algo tão complexo assim. Que sem uma reestruturação nessa sociedade. E eu não falo da massa, eu falo destes que ocupam o que se chama-se de classe falante. É o advogado que está atuando nos tribunais, é o juiz, é o desembargador, é o médico, é o jornalista, é o professor universitário, é o político. Eu não estou falando da dona Maria, coitada, que está lá faxinando a casa, tentando dar o de melhor para ela, para os filhos dela. Não estou falando disso. Estou falando da classe falante. Na classe falante, você tem que ter uma supremacia intelectual, uma elevação virtuosa do comportamento humano, uma rejeição alta, uma ojeriza a can... Quando você não tem isso, não adianta você ter TSE bom, ruim. Não adianta você ter rádio grande, pequena. A não ser que você esteja caminhando nessa direção. Um trabalho político para fomentação da elevação cultural, top. Um trabalho educacional para elevação intelectual, maravilha. Um trabalho de jornalismo voltado para a elevação cultural, maravilha. Júnior do Vôlei botou assim, o Wallace está tentando desenhar isso para quem assiste, para quem o assiste há quase 10 anos, mas as pessoas não querem um caminho longo. Disso eu tenho certeza, Júlio. Muitos não querem um caminho mais longo. Enquanto não tivermos as universidades, imprensa, produção cultural, etc. É isso mesmo, Maurício. Não tem caminho curto. Não tem... como é que se fala? Não tem atalho. Tá? Não tem atalho.